Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima. Seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Aproveita que você está vendo a vida de um modo diferente, curte o canal, dá like no vídeo, comenta e compartilha com as pessoas. Estou aqui nesse bonito cenário que eu não estou vendo nada, para a gente discutir um assunto importante. Aliás, todos os assuntos de Histórias de Cego são importantes, eu espero que sim, mas isso é bem importante, né? Muitas pessoas deixam comentários ou mandam mensagens privadas. Olha, meu filho está ficando cego, está perdendo a visão, né? E agora? Então é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, né? Eu sempre falo aqui que existe vida após a cegueira, mas e aí? Como transformar o luto, né, da perda de visão em uma esperança para o futuro? E isso tem muito a ver com você, papai, mamãe, titia. Deixa eu passar o ônibus aí, valeu ônibus, obrigado. Vai com Deus. Papai, mamãe, titia, vovó, né, que tem a criança com deficiência, tá perdendo a visão, não tem mais jeito, que foi o meu caso, né? Eu perdi a visão, fui perdendo a visão num processo que culminou com 5 para 6 anos. Mas a minha família passou toda a minha infância lutando, né, para eu segurar aquele resquício de visão, e é o que muita gente vai fazer. E aí a gente precisa entender como nós lidamos com isso, né? Eu vejo algumas pessoas muito apegadas a um resquício tão pouco de visão, que torna aquilo tão importante, que às vezes é mais importante do que o que aquela visão provoca. Como se o cara ficar cego totalmente fosse a pior coisa do mundo. Então não incentivo a andar de bengala, não. Meu filho não anda de bengala, não. Ele enxerga um pouquinho. E às vezes o cara dá de cara no poste porque não anda de bengala. Então, vocês já perceberam, o primeiro passo, né, vem de você, mamãe, papai, né, que são os mais próximos da criança. O filho, a criança é o espelho do que vocês pensam. Se você dá uma importância demasiada à deficiência, ele vai dar uma importância demasiada à deficiência, né? Se você trata a deficiência de uma forma mais equilibrada, ele vai tratar a deficiência de uma forma equilibrada. Claro, existem momentos de tristeza, existem momentos de dúvidas, não é uma ciência exata, mas desde pequeno, quanto mais vezes o seu filho ouvir que a deficiência não limita quem ele pode ser, mais ele vai ter isso na cabeça dele. Minha família sempre falou pra mim, né, muito da minha avó, minha mãe, meu pai, o Marcos é muito inteligente, mas isso de alguma forma ficou na minha cabeça, né? Se eu passasse a vida inteira ouvindo, você não pode isso, você não pode aquilo, de repente eu seria de outra forma. Então, o primeiro passo que vai dar na escuridão, por assim dizer, da deficiência é você, mamãe, é você, papai. Como é que você vai fazer com isso? Claro, você vai chorar, você vai ficar triste, com certeza, né? Mas até que ponto você vai passar essa emoção para o seu filho? Isso é muito importante, né? Como você vai lidar com a deficiência é a forma como seu filho vai lidar com a deficiência. Se você botar com um problemão, para o seu filho vai ser um problemão. Se você botar um probleminha, para o seu filho vai ser um probleminha. Se você botar como um desafio, para o seu filho vai ser um desafio. Então, vem de casa a forma como essa criança vai lidar. E as famílias, e eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, que é um tema que dá bastante pano para manga, as famílias, elas lidam muitas vezes ou negligenciam por uma série de fatores ou superprotegem por outra série de fatores. E o resultado é o mesmo, né? Quando você negligencia, você não está nem aí para a capacidade da criança, você não está cuidando, a criança acha que ela não tem capacidade. Quando você superprotege, você está cuidando tanto que você está passando para ele o recado assim, olha, a gente está fazendo tudo por você porque você não pode fazer isso sozinho. Então, os dois comportamentos são igualmente danosos com respeito ao futuro. A gente sempre tem que pensar, não adianta você proteger o seu filho a vida inteira. Você não vai estar aqui para sempre. A ordem natural das coisas é que os pais partam primeiro que os filhos. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para eles saberem viver de modo independente. Eu canso de ver histórias de adolescentes, adultos. Outro dia fui fazer uma palestra no Espírito Santo, uma menina veio falar comigo, ela tem 21 anos, a mãe não deixa nem ela ligar nada na tomada porque vai explodir a casa. Gente, desde quando alguém ligando alguma coisa na tomada vai explodir a casa? Aí imagina a criança ouvindo isso, 21 anos, que não é nem um pouco criança, não pode botar uma coisa na tomada, né? Conheço casos de outras pessoas mais velhas até que não conseguem sair de casa sozinhas porque a família não deixa. Então a gente tem que pensar isso, né? Desde quando que a gente vai preparar o nosso filho para o mundo? Quanto mais tarde, pior é. Então vamos desde cedo ensinar a criança a lutar pelos desafios dela, tratar a criança com igualdade, né? Às vezes tem os irmãos sem deficiência e você super protege o menino com deficiência perto dos irmãos. Não, ficar de castigo igual se brigou, enfim. Tratar da mesma forma, porque o mundo não tem essa piedade, o mundo não vai super proteger. E quanto menos a criança estiver acostumada a tomar pancada no mundo, mais a pancada vai doer. Ai, Marcos, mas você está sendo exagerado. Eu estou sendo realista. Ser cego no Brasil e no mundo não é fácil, mas pode se tornar algo
mais fácil ou menos difícil, menos trabalhoso e menos doloroso se desde pequeno a pessoa aprender a dar o real valor à deficiência. Não é fingir que a deficiência não existe, mas é tratar ela como mais uma característica e não como um impedimento. E aí você, mamãe, papai, o que você compartilha? Como você lida com a deficiência, com o seu filho que tem deficiência, né? Como que você faz? Quais são os desafios? Compartilha com a gente, cada história é uma história e o Histórias de Cego é uma coleção de histórias, porque história como essa você nunca viu e nem eu. Apreciem a paisagem. Ai, que ventinho gostoso. Tchau.